Você vai ver aqui essa ordem de Jesus, né? A promessa e o mandamento, dizendo aqui no versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Então, olha só, tanto em Jerusalém, então, o testemunho dos apóstolos começa literalmente nessa ordem, tá? Começa em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, é a capital, né, até hoje, de Israel. Então, começa em Jerusalém, aí depois ele fala, como em toda a Judéia. Judéia é a região que Jerusalém fica. Depois vai ficando mais distante, Samaria, até os confins da terra. Eu vou mostrar isso para vocês aqui rapidamente no mapa, para quem não tem essa familiaridade, ver o mapa como que é aqui, ó, da região. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse mapa aqui. Vou aumentar para vocês. Isso é um mapinha bem simples, né? Da região ali de Israel, na época do Novo Testamento, né? Você vai ver aqui o caminho de Jesus no início do ministério. Então, dá uma olhada no mapa, você vai ver aqui o mar Mediterrâneo, né? Aqui embaixo, ó, o Mar Morto. Lá em cima, né? Aqui, ó, esse aqui é o Rio Jordão, ó, tá vendo? E aqui em cima o Mar da Galileia, aonde Jesus atravessa com um barquinho, aquelas questões Pedro, Tiago e João, num barquinho e tal, é nessa região aí, nesse Mar da Galileia, né? Que na verdade é um lago de Tiberíades ali. Então, o que acontece? A ordem de Jesus, vocês vão ficar em Jerusalém, então olha lá, vou aumentar, tá certo? Ó, Jerusalém. E vocês vão, então, ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, aqui, ó, a Judéia não é uma cidade, a Judéia é toda essa região aqui, sul de Israel. Então vocês vão em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, começa aqui, ó, é o centro, tá vendo? Samaria. Ele não cita, mas ele poderia ter citado, olha lá, ó, Galileia, que é justamente onde Jesus nasce aqui embaixo, certo? Ele nasce em Belém, ó, mas ele vive com os pais, da onde ele é conhecido, ele vive aqui em Nazaré, na região da Galileia. Por isso ele é chamado Jesus de Nazaré e também Galileu, do jeito que os homens falam para Jesus ali, os dois anjos falam, homens galileus, né? Mostrando que o anjo conhecia da região que eles eram. E uma grande parte do ministério de Jesus passou-se na região da Galileia, no início principalmente do ministério de Jesus, a gente viu isso em Marcos. Então, para a gente entender, é justamente isso, Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então vamos lá, um mapa um pouquinho mais estendido para vocês entenderem o que seriam os confins da terra na época ali dos discípulos, né, de Jesus. Seria justamente o que Paulo depois ele faz, as viagens de Paulo. Então vamos lá, deixa eu nortear vocês aqui, ó. Essa região aqui do lado. Alguém comentou alguma coisa? Sei que alguém, acho que o microfone. Ó, essa região que eu mostrei para vocês, fica aqui embaixo, ó, Jerusalém. Ó, tá vendo? Jerusalém. Então ele fala Jerusalém, Samaria, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então qual eram os confins da terra conhecido na época, né? Que estava inclusive sob o domínio do Império Romano. Você vai ver aqui, ó, norte da África, onde eu estou passando aqui, ó, norte da África. Esse é o mar Mediterrâneo. Então ele vai subir, ó, Cesareia, ó, Ptolomaica, Tiro, né? E vai subindo, Antioquia, Tarso, olha aqui Tarso. Tarso é onde Paulo nasce. Paulo de Tarso, né? Então essa parte aqui, ó, Derbe, Icônio, Listra, essa região é a região chamada da Galácia. Quando Paulo escreve as cartas aos Gálatas,
ele escreve a carta aos moradores dessa região da Galácia. Então olha só como vai indo aqui, né? Aí olha só, Antioquia da Pisídia, aqui aquelas igrejas, aquela cidade da igreja lá de Apocalipse, que vocês lembram, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, né? Toda essa região aqui da Ásia. Aqui, ó, que interessante, Filipos é a cidade, os moradores que moravam nessa cidade de Filipos são os filipenses. Então Paulo escreve a carta aos moradores de Filipos, aos filipenses. Tá bom? Aqui, ó, cidade de Corinto. Paulo também escreve uma carta aos moradores de Corinto, que são os coríntios. Paulo escreve uma carta aos moradores de Tessalônica, que são os tessalonicenses. Então, essa é a região, né, da época que Paulo depois percorre para cumprir também o mandamento de Jesus de ser testemunha até os confins da terra. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu fechar os mapinhas aqui. Depois vai ficar gravado, né? Quem quiser olhar novamente, vai na gravação lá depois, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos iniciar a leitura expositiva de Atos 1, de 12 a 26, tá certo? Então é uma continuação, né, do capítulo 1, como a gente já fez a leitura, retomando aí o contexto. Então vamos lá, como a gente tem feito os principais temas, ou as ideias centrais dessa passagem. Pedro aqui, ele desponta como figura de grande importância na comunidade cristã primitiva. Isso é importante. Existe uma ênfase do livro de Atos, em um certo momento do livro, nós vamos ver isso, sobre a figura e a pessoa de Pedro. E depois, essa ênfase passa sobre a figura, né, e a pessoa de Paulo, tá certo? Então, são duas pessoas importantíssimas no livro de Atos. Como testemunhas oculares do ministério e da restauração de Jesus, os apóstolos são responsáveis da tradição transmitida à igreja. Jesus nomeou 12 discípulos como líderes do Israel escatológico. Então, olha que interessante aí. Lembra da número 12? No Antigo Testamento nós temos as 12 tribos, né? As 12 patriarcas que deram ali início às 12 tribos. E Jesus estava, lá no Antigo Testamento, Deus estava fazendo com as 12 representantes, essas 12 tribos, criando um reino, né? O reino de Israel. Aqui Jesus faz algo escatológico, algo que aponta para os finais dos tempos. Ele escolhe 12 discípulos, que através deles, Jesus também está mostrando que ele está construindo um reino, que agora é um reino escatológico, é um reino que vai se completar na segunda vinda dele. A traição de Judas, predita pelas Escrituras, exige que ele seja substituído a fim de restaurar esse número simbólico, o número 12. Porque o 12 é o número do reino, do governo que Jesus estava reestabelecendo através agora da nova aliança. Alguns falam, né, coisas da cabeça, eles erraram em escolher mais um e tudo. Como erraram? A gente vai ver que é cumprimento até de palavras proféticas aí, tá bom? Então vamos lá, outra observação, texto em contexto. Depois de testemunhar a ressurreição e a ascensão de Jesus, lembra a ressurreição? É quando Jesus volta à vida e não tem a possibilidade de morrer mais. Não é só ressuscitação, é ressurreição, é um ato teológico, um ato, né, escatológico, um ato do próprio Deus fazendo isso, dando um corpo que não é capaz de morrer mais. Então Jesus ressuscita, né, é o processo de ressurreição. A ascensão, ele é elevado às alturas. Então, depois de testemunhar isso, os apóstolos voltam ao cômodo no andar superior lá em Jerusalém, né, o que nós chamamos de cenáculo. Era uma parte superior de uma casa, uma parte que cabia relativamente grande, que era possível permanecer aqueles 120 pessoas que ficaram esperando e obedecendo Jesus. Eles estavam na expectativa da dádiva prometida do Espírito Santo.
né? Eles, juntamente com muitos outros discípulos, se reúnem em constante oração. Eles são dirigidos a encontrar um substituto para Judas, que assume sua posição de liderança entre os 12. Então, isso aqui é o que a gente vai ler, tá? Então, versículo 12. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Eu acho que você não está com a sua Bíblia aberta, mas as Bíblias que têm, curiosidade só, uma questão, uma linguagem mais antiga, mais literal, no grego, na verdade, não fala 1 quilômetro, tá? No grego fala, aqui, ó, vou aumentar para você ver, uma distância da jornada de um sábado, que calculado era mais ou menos 1 quilômetro. O que é isso? No sábado, o judeu não podia fazer muita coisa, lembra? Que ele não podia trabalhar, não podia fazer o mínimo esforço. Então, o máximo que um judeu poderia andar no sábado, para não ser considerado uma violação da lei sabática, do Shabat, era 1 quilômetro. Então, a distância até a cidade é de um sábado. O que é isso? De 1 quilômetro, que era o máximo que poderia ser percorrido no sábado. Então, quando eles entraram na cidade, subiram para o cenáculo, que era uma casa, um galpão, na verdade aberto, a parte superior ali de cima, que eles se reuniram. Onde se reuniram? Pedro, olha lá, João, Tiago. Lucas coloca justamente Pedro, Tiago e João, que são aqueles discípulos, lembra? Que experimentaram algumas coisas que só eles e não outros. Por exemplo, a transfiguração. Quem viu a transfiguração? Somente Pedro, Tiago e João. Então ele começa Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, né, o outro Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Então ele enumera aqui, né, a gente até esquece o nome dos outros apóstolos, né? Então esses aqui são os 12, na verdade os 11, né? Sem Judas, o Iscariotes. E ele enumera então esses homens, esses nomes. Todos estes, o que eles estavam fazendo? Perseverando, unânimes em oração, porque foi o que Jesus mandou eles fazerem. Vá ficar lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para vocês serem minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então eles perseveram, mas eles estavam sozinhos ali? Não. Com as mulheres que seguiram Jesus, né? Com Maria, a mãe de Jesus, estava ali também, e com os irmãos de Jesus, filhos de Maria, tá certo? Então vamos lá, alguns destaques aqui. O relato da volta dos discípulos ao cômodo no andar superior, esse cenáculo, onde estavam hospedados em Jerusalém, serve como transição que os mostra unidos antes dos acontecimentos de Pentecostes. Apesar da traição de Judas, que levou à morte de Jesus, e dos perigos que poderiam enfrentar por causa das autoridades, lembra que quem matou Jesus? As autoridades judaicas e romanas. Eles, né, estavam naquele período antes de Jesus aparecer atemorizados, né, acuados, né? Jesus encontra eles dentro de lugar fechado ali. Então, aqui é interessante que mostra eles saindo desse lugar acuado, indo para Jerusalém, esperando exatamente como Jesus mandou, reunidos agora, unidos novamente em torno, de novo, da mensagem de Jesus, da palavra de Jesus. Então, apesar da traição de Judas, que levou à morte de Jesus e dos perigos que poderiam enfrentar por causa das autoridades, os discípulos obedeceram a ordem de Jesus para esperar na cidade. Lucas recapitula o nome dos 11 primeiros discípulos escolhidos por Jesus, que ficaram com ele até o fim, e que agora voltaram a se reunir. Junto com eles estavam, como a gente citou, né, mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Sua família terrena agora faz parte de sua família espiritual de seguidores. Interessante, né? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Lembra que lá no Evangelho, quando a mãe de Jesus chegou, os familiares chegaram, eles falaram, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí te esperando.
fala, quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as pratica. Então a família agora terrena de Jesus faz parte dessa família espiritual de Jesus, que ouve a palavra de Deus e as pratica. Lucas os descreve reunidos em oração, esperando, né, literalmente, a promessa do Espírito Santo. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Você percebe que os judeus, na numeração, não existe um interesse, uma preocupação de exatidão. Às vezes, como eu já disse, os números eles são mais figurados, é mais importante o arredondamento, às vezes, porque aquele número tem um sentido e um valor para a cultura judaica. Então, mais ou menos 120 pessoas. Então, isso é interessante. E disse Pedro, o que Pedro fala para esses irmãos ali? Irmãos, Pedro aqui, ele começa, a partir do que ele ouviu Jesus, como que Jesus interpretava as escrituras, e na época eles não entendiam. Agora Pedro, além de entender, ele começa a interpretar a escritura sagrada, interpretar os acontecimentos à luz da escritura. Vamos lá. Olha só, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura. Minha pergunta para vocês, se vocês quiserem participar, eu já falei isso mais de uma vez. Era necessário que se cumprisse a escritura. O que Pedro está falando? O que é essa escritura? Alguém aí? Para a gente fazer uma interação? O que é a escritura que Pedro está se referindo? Alô, ninguém? Então eu vou prosseguir. Pensei que vocês iam interagir aqui, hein? Ó, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura. A escritura é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Tá bom? Existe uma divisão um pouquinho ainda maior sobre isso, que é a Torá, os profetas e os salmos. Assim os judeus viam o que nós chamamos de Antigo Testamento. A Torá, então a escritura sagrada era composta da lei, que são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, os salmos e os profetas. Então, isso era o que os judeus conhecem por escritura, e essa é a forma que eles, né, o próprio Jesus cita esse tipo de categoria da escritura. Então, Pedro está falando que era necessário que a Torá, que os salmos e que os profetas se cumprissem. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura. E aqui é óbvio que ele é mais objetivo no que ele está falando aqui. Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Então, peraí, Davi falou sobre Judas? Como é que é isso? Como que Pedro está interpretando o Salmo? Como que ele está interpretando o Antigo Testamento? Como nós devemos interpretar o Antigo Testamento? Isso é importantíssimo porque nós precisamos aprender a ler o Antigo Testamento à luz do que Jesus ensinou a gente a interpretar o Antigo Testamento, do que Pedro, do que os apóstolos, nós vamos ver do que Estevão, do que Filipe, do que Paulo nos ensina a ler o Antigo Testamento a partir da obra de Cristo, porque senão a gente faz interpretações totalmente equivocadas a partir da nova aliança. Tá? Então vamos lá para aqui um destaque. A garantia de Jesus de que depois que Pedro fosse peneirado por Satanás, sua fé não falharia e ele voltaria para fortalecer os irmãos, isso está lá em Lucas 24:45. Torna-se então agora realidade quando ele assume, de certa forma, a liderança do grupo. Pedro era um líder nato. Nós sabemos quantas coisas Pedro falava inadequadamente e de forma
inoportuna, né? Em algumas situações com Jesus, mas ele era um líder nato, ele tomava frente, né? Ele tomava frente de algumas questões, e isso era importante. E aqui ele faz do mesmo jeito, era o Pedrão aqui, mas agora modificado, transformado, perdoado por Jesus, vendo e convicto da ressurreição de Cristo, ele assume então uma voz de liderança e dá instruções aqui para aquele grupo de pessoas, aquele mais ou menos 120 pessoas. A mente de Pedro foi aberta, gente, por Jesus para entender as Escrituras. A nossa também precisa, porque senão a gente lê e não entende. Então, todas as vezes que a gente lê aqui, na quinta-feira, peça o Espírito Santo para te ajudar a entender, porque senão a gente lê e a gente não entende. Não é uma capacidade humana somente. Tem que haver uma iluminação do Espírito, abrindo o nosso entendimento para entender a Escritura. Então a mente de Pedro foi aberta. E ele interpreta, olha que interessante, o ato traiçoeiro de Judas à luz do Antigo Testamento. Então ele olha para o Salmo, para o Antigo Testamento, e interpreta o que Judas fez, como um cumprimento de profecias pelos Salmos davídicos, né? Então vamos lá. E ele fala assim de Judas. Ele, Judas, era um dos nossos. Teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Né? Lembra que ele pega as 30 moedas de prata que ele traz Jesus e compra um campo. É uma fazenda para ele desfrutar. Desfrutar o quê? Desfrutar uma agonia para perder a sua vida pela traição que ele tinha feito. Absurdo, ele não conseguiu desfrutar nada, né? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram, as vísceras saíram para fora ali, num ato trágico, né, pelo que Judas tinha feito com Jesus. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo que ele comprou ficou sendo chamado de Acéldama, isso é campo de sangue. Então o campo, que era para ser a aposentadoria de Judas, ficou sendo um campo de morte, de sangue, né, do que um sangue inocente que clamava o próprio sangue dele e o sangue de Cristo que estava na mão, né, nas mãos de Judas da traição. E Pedro continua falando, porque está escrito, agora ele cita o livro que está escrito, está escrito no livro dos Salmos. Que salmo é esse que ele vai citar? Já vou mostrar para vocês, já 2 salmos ele cita. Então está escrito, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Então Pedro está interpretando isso aqui do que aconteceu com o campo de Judas. E ele fala ainda que outro tome o seu lugar, o seu encargo. Então Pedro entendeu que outro deveria ocupar o lugar de Pedro na composição dos 12. Tá? Esses 2 textos estão aqui em Salmo 69, 25. Olha lá. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. E o Salmo, ele está citando o decor, gente. Salmo 69, para quem fala que Pedro não era estudado, né, ele não tinha um estudo formal, de uma escola formal e rabínica, mas ele conhecia as escrituras. Salmo 109, 8, e decora ainda, né? Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu encargo, né? A sua função, sua posição, seu ministério. E é justamente isso. O que Pedro está entendendo? Que isso aqui está falando de Judas. Que alguém vai substituir Judas. Ele está interpretando esses textos à luz do que o Espírito Santo está dando para ele, o entendimento, como um cumprimentos proféticos, né, do que estava acontecendo. Então vamos lá. Com o lucro desonesto de haver traído Jesus, o que Judas faz? Judas compra uma propriedade no campo, uma fazenda, gente. No entanto, ele não chega a ter a oportunidade de desfrutar os espólios de sua traição. A descrição vívida de sua morte ressalta que trata-se de castigo divino por seu ato repreensível. Em vez de se tornar o campo do sonho de Judas, né, a propriedade passou a ser conhecida
como o campo de sangue. Esse nome se deve à perversidade de trair sangue inocente, que clama até ser vingado, ou também devido à morte e à queda sangrenta de Judas. Outra observação aqui. Pedro interpreta as ações de Judas como cumprimento das Escrituras e combina um versículo, como a gente já leu, de Salmo 69, que aparece no meio de uma súplica para que Deus condene os inimigos do salmista, com o do 109, que é parte de um salmo de lamento, que descreve a traição sofrida pelo salmista. Gente, presta atenção no que aqui. O Salmo 109 fala do lamento por uma traição que o salmista que escreveu o salmo passou. Mas o que nós temos que entender? Deus se apropria dessas orações dos salmistas. Ele inspirava em meio à história do próprio salmista para profetizar o que iria acontecer sobre o Messias, sobre a história do Messias, sobre o traidor do Messias, sobre tudo o que iria acontecer relacionado à obra do Cristo, do Messias. Então, esses cumprimentos, nós temos que olhar para trás, lendo esses salmos, entendendo, peraí, quem que estava passando por essa traição? O salmista. É uma história dele. Mas esta história do salmista é como se fosse uma maquete. É como se fosse uma imagem vivida por alguém que representava algo muito maior que viria a acontecer, que é relacionado à pessoa de Cristo. É assim que se lê os salmos messiânicos, as profecias messiânicas, né, e as profecias relacionadas a tudo que o Messias faria. Deu para entender? Espero que você entenda, porque é isso que Pedro está fazendo, é isso que Jesus fez em algumas passagens, né? Teríamos que voltar lá para o livro de Lucas para ver, uma hora a gente faz isso. E é o que nós fomos ensinados, então, tanto por Jesus como Pedro e por Paulo, a ler o Antigo Testamento assim. Tá certo? Então, quando eu vejo hoje a figura do sacerdote, dos reis, dos profetas, eu tenho que tudo entender que aquilo apontava para o verdadeiro sacerdote que é Jesus, para o verdadeiro profeta que é Jesus, para o verdadeiro rei que é Jesus. O maná no deserto apresentava para o verdadeiro pão da vida que desceu do céu, que é Jesus. Então, tudo isso aponta para o Cristo, e é assim que nós temos que ler o Antigo Testamento, entendendo que tudo é para Cristo. E é a partir dele que nós vamos entender a mensagem central da Escritura Sagrada do Antigo Testamento judaica, que hoje é uma apropriação pelo Espírito Santo da nova aliança. Então, olha isso que Pedro está fazendo. Portanto, é necessário, olha o que Pedro fala, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, lendo o Salmo 109, Pedro entende, então, que alguém deve substituir Judas. Tá? É isso que você e eu temos que entender. Tudo bem? Então, é um entendimento de Pedro. E é isso que vai acontecer agora. Então, propuseram dois nomes ali. Não é uma votação, mas eles já identificaram, porque tinha os critérios, certo? Qual que é o critério? Eles tinham que ter acompanhado Jesus todo o tempo, andado com Jesus. Então, provavelmente faziam parte daqueles 70 discípulos, 70, 72 discípulos. Eles tinham que, começando desde lá do batismo de João, tinha que estar acompanhado de Jesus até o dia em que foi tirado do nosso meio, até então quando Jesus foi elevado às alturas. E aí alguém que caminhou então com Jesus e com eles tinha que ser. Eles viram, José, chamado Barsabás, e conhecido Justo, e Matias. Orando disseram, ali eles oraram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Então não foram eles que escolheram, eles pediram para o Senhor, né, para Jesus,
o Senhor, o Quírios deles, agora que eles estão orando e sabes que Jesus está ouvindo eles, né? Então ele pergunta, Senhor, quem o Senhor escolhe? Do jeito que o Senhor escolheu antigamente lá, a gente, e agora? Né? José ou Matias? Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Então, Jesus, quem que o Senhor escolhe? José, que caminhou, viu tudo com o Senhor, andou, tudo certinho, ou Matias? Né? Orienta a gente, escolhe, na verdade. E aqui acontece algo estranho para nós, a princípio nós vamos ler aqui e explicar, mas que na época não era estranho para eles. Como que eles ouviram a voz de Jesus? Como que eles entenderam que Jesus estava escolhendo um dos dois, ou José ou Matias? Preste bem atenção, porque é uma situação bem delicada, alguns perguntam. Depois, o que eles fizeram? Para receber a resposta do Senhor, eles fizeram isso. Fizeram um sorteio, gente. É esquisito pra gente, correto? Eles lançaram sortes, mas presta atenção, eu vou explicar se você não entender. Me pergunte que eu tento esclarecer melhor. Eles fizeram um sorteio, lançaram sortes sobre José, para ver se a sorte caía sobre José ou se caía sobre Matias. Porque se caísse sobre José, eles iam entender que Jesus escolheu José. Se caísse sobre Matias, eles entenderiam que Jesus tinha escolhido Matias. Então, fizeram sorte e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, somando agora, como se assim, fechando o número original. O número dos 12 fechou-se agora com Matias, substituindo Judas, em cumprimento dos Salmos, que Pedro acabou de relatar, que interpretando os Salmos à luz do entendimento que ele estava recebendo do próprio Espírito Santo e de Jesus, como ele começa a ler a Escritura do Antigo Testamento. Tá certo? Então vamos lá para algumas observações. Ó, a esperança comum dos judeus, qual era? A gente já viu isso, vamos firmar novamente. É que as tribos perdidas aonde, gente? Lá no Antigo Testamento, na época do exílio assírio e depois no exílio babilônico. Depois do exílio, eles foram espalhados, alguns voltaram, outros ficaram na Babilônia, outros ficaram depois presos no Império Grego, e foram passando e ficaram. Alguns judeus nunca voltaram para Jerusalém. Para você ter uma ideia, alguns deixaram de aprender o idioma hebraico, e falavam mais o grego do que o hebraico. Isso uns 200 anos antes de Cristo. Tá certo? Olha que coisa. Tanto é que estudiosos hebreus, eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, para que judeus de fala grega, que só falavam grego, pudessem ler as escrituras e a lei sagrada. Então, existiam judeus que foram perdidos, né? Estavam dispersos, chamado diáspora, né? Que é a dispersão dos judeus em outras terras. Mas a esperança comum é de que as tribos, então, perdidas, elas serão restauradas por Deus no fim dos tempos. E de que todo Israel será reunido e reconstituído. Essa é uma esperança que os judeus tinham na época de Jesus, os discípulos tinham na época de Jesus. Tá certo? Então, judeus espalhados por toda a diáspora serão ajuntados por Deus. Então, vamos lá. Ao ter 12 apóstolos, Jesus e a igreja afirmam simbolicamente que são Israel em processo de reconstituição. Quando Jesus escolhe 12 discípulos, ele já está naquela época profetizando que ele está restaurando o reino de Israel. Que ele está restaurando o Israel de Deus, o povo. É um número e uma fala de governo, de novo de reino.
Então, simbolicamente, profeticamente, aponta para o processo de reconstituição. E a reconstituição de Israel passa pelo início da igreja em Atos, porque ela começa pela salvação dos gentios e vai se tornar plena na segunda volta de Cristo. Então, a narrativa aqui revela que, segundo os planos de Deus, a igreja deve ser um Israel que inclui gentios na condição de filhos de Abraão. Presta atenção. A narrativa de Atos e dessa passagem revela, é uma revelação, um entendimento do que Jesus fez e está fazendo, que Pedro também entende. A narrativa revela que, segundo o plano de Deus, a igreja deve ser um Israel, que inclui agora, o Israel de Deus inclui gentios na condição de filhos de Abraão. Então nós, em Cristo, somos filhos de Abraão na fé. Então somos considerados Israel de Deus, o povo de Deus que Deus começou a construir lá no Antigo Testamento. E que através de Cristo ele reconstitui, ele reconstrói, promete então a reconstrução plena do seu reino e do seu povo. E isso se inicia com a implementação da igreja no Pentecostes aqui, logo no início do livro de Atos que a gente vai ler. Gente, espero estar conseguindo interpretar, né, traduzir isso para vocês. Pedro propõe 2 critérios para o apostolado, né, o apóstolo substituto. Quais são que a gente viu? Primeiro, tinha que ter acompanhado os primeiros 12 apóstolos quando seguiram Jesus durante a sua vida terrena e ter sido testemunho da ressurreição. Então, tanto José como Matias eram adequados nesse critério. Né? 2 candidatos são apresentados, José e Matias. Os 2 candidatos estiveram com Jesus e provavelmente faziam parte do grupo dos 70, comissionados por Jesus para ir em missão a Jerusalém. Eles são testados igualmente qualificados. O cargo ministerial em questão não é humanamente ordenado, portanto não se realiza por votação. Vamos votar em José, vamos votar em Matias. Não, a decisão é feita pelo uso de sortes. Olha lá, para a gente concluir essa ideia. É um método aprovado por Deus no Antigo Testamento. Se você ler Levítico 16, 8, Números 26, todos esses textos aí, vai falar alguma coisa relacionada a isso, essa questão da metodologia do lançar sorte, tá? Eles oram ao Senhor para que eles mostrem quem foi escolhido. As sortes indicam Matias, que não volta a aparecer no relato. Alguns falam, tá vendo, Matias não era importante. Matias nem é citado mais. Irmão, não é essa a leitura, porque Lucas não tem o interesse de contar a história de cada um dos 12 apóstolos. O objetivo de Lucas é outro, e isso ele faz contando nas figuras e nas pessoas que ele escolhe, né, para simplesmente enfatizar o que ele precisava enfatizar para Teófilo. Então, o propósito de Judas não era relatar se Matias fez, quais foram os feitos, ele ficou em Jerusalém, quantos discípulos ele fez, quantos milagres ele fez. Não é. Então nós não podemos simplesmente desqualificar Matias como alguns querem fazer, né? Não devemos entender a ausência de um discípulo da narrativa como sinal de que ele não foi bem sucedido em seu papel de testemunha, gente. Não é a intenção de Lucas redigir uma história, né, uma biografia de todos, abrangente de tudo que cada apóstolo fez. É uma questão de prioridade do próprio Lucas. Tá? Espero ter ficado claro sobre isso aí. E aqui, para a gente encerrar as nossas considerações últimas dessa passagem. Então vamos lá. Gente, Jesus não cometeu um erro nenhum escolhendo Judas. Todo mundo entende isso? Tá? Como mau caráter, né, do grupo de discípulos. Isso estava no plano de Deus. Jesus escolheu Judas, que precisava viver, conviver e trair Jesus. Ponto.
A comunidade dispersa, a comunidade discerne a vontade de Deus de várias maneiras. Como que a comunidade discerne? Isso eu estou falando da comunidade apostólica e os discípulos. Como que eles entendem qual é a vontade de Deus? Primeiro, como que Pedro viu? Lendo o Salmo, por meio das Escrituras. Como que você vai saber a vontade de Deus? Aprendendo a Bíblia, meu irmão. Lendo as Escrituras Sagradas. Não adianta você querer ficar querendo saber a vontade de Deus se você não tem as Escrituras. Inclusive, a Escritura é o critério de julgamento das outras formas que Deus pode falar com a gente. Tá? Então, Deus falava com eles principalmente por meio das Escrituras. Outra forma importantíssima, porque Jesus tinha falado isso, e para nós é pelas Escrituras do mesmo jeito. Para eles não, porque eles conviveram com Jesus, pela recordação do ensino de Jesus, eles andaram com Jesus. Então, como que eu vou saber o que Jesus ensinou? Lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Como que os discípulos iam saber? Lembrando do tempo que eles passaram juntos com Jesus. Então, como Deus fala com os discípulos? Através do Antigo Testamento, através do que Jesus ensinou. Como Jesus fala com a gente? Lendo o Antigo Testamento, lendo sobre Jesus ensinou. Mateus, Marcos, Lucas e João e toda a Escritura agora do Novo Testamento. Aqui é interessante, como eles na época entendiam, pelo lançamento de sortes. Já vou antecipar, nós não podemos buscar a vontade de Deus lançando sortes. Não está autorizado esse método no Novo Testamento e na Nova Aliança. Isso era um método usado por Deus na Antiga Aliança. Outro meio que Deus falava com eles, com visões, sonhos, anjos e orações. Todos esses outros de baixo tinham que passar pelo critério dos primeiros. Não podiam contrariar a Escritura Sagrada nem o que Jesus ensinou. Ótimo. Então, como você vai saber a vontade de Deus? Estudando o Antigo Testamento, estudando os Evangelhos, as cartas, né? Não pode lançar mais sorte. Deus pode dar visões que se harmonizam com as Escrituras, anjos, né? Orações e sonhos, desde que se harmonize com a Escritura e com a vontade de Deus, nos Evangelhos, nas cartas, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O lançamento de sortes é associado à Antiga Aliança. Antes do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a comunidade, o que explica que essa prática não aparece mais no Novo Testamento. Então, depois que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, eles nunca mais usam a metodologia para saber a vontade de Deus de lançar sortes. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus habita neles e está sobre eles e os guia à vontade de Deus diariamente. Depois do Pentecostes, os cristãos adquirem percepção do Espírito Santo, que os guiará a toda a verdade. Isso é o que Jesus tinha falado para eles em João 16. Que o Espírito Santo viria, Paráclitos, o outro Consolador, e ele os guiaria a toda a verdade. Então, como que você vai saber a vontade de Deus? Estudando a Escritura do Antigo Testamento, estudando o Novo Testamento. Deus pode te dar visões, sonhos, anjos, e através de orações, e sendo guiado pelo Espírito Santo, guiado a toda a verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.